Monsanto, uma das empresas mais polêmicas do mundo. Ela foi responsável por matar milhões de pessoas com os seus produtos. Acusações de câncer causada por seus produtos químicos e do letal agente laranja que dizimou muitas pessoas em guerras, principalmente no Vietnã. Mas por que será que esta empresa fez isso? Teria alguma conspiração por trás? Para entender melhor essa história, devemos começar do princípio. A empresa foi fundada em St. Louis, Missouri, Estados Unidos, em 1901, por John Francis Quene, um farmacêutico de 30 anos. Ele começou a indústria com seu próprio dinheiro e deu o nome de solteira de sua esposa, Olga Mendes Monsanto. Em 1919, a Monsanto estabeleceu uma filial na Europa, formando uma parceria com a Gracers Chemical Works, no país de Gales, para produzir vanilina, ácido salicílico, aspirina e depois borracha. Na segunda década de sua história, na década de 1920, a Monsanto expandiu sua produção para incluir outros produtos químicos, como ácido sulfúrico. Em 1928, o filho de Johann, Edgar Monsanto Quene, assumiu a empresa. Na década de 1940, a organização tornou-se fornecedora líder de plásticos, incluindo polietileno e fibras sintéticas. Desde então, permaneceu entre as 10 principais indústrias químicas americanas. Outros produtos foram os herbicidas e o agente laranja, usado principalmente na Guerra do Vietnã, cujos efeitos cancerígenos foram posteriormente comprovados. Em 1º de setembro de 1997, a companhia entrou em processo de negociação com a Solutia, assim com 3 setores de atividades agrícolas, indústria farmacêutica e química. A Monsanto transferiu os direitos da indústria química. 2 anos depois, em 19 de dezembro de 1999, a empresa iniciou uma fusão com a farmácia Upjohn. Em 2000, a Monsanto tornou-se uma subsidiária da nova organização. Após uma série de transações, em 13 de agosto de 2002, a subsidiária Monsanto se tornou independente da farmácia e passou a atuar apenas no segmento de agronegócios. Em setembro de 2016, a empresa foi comprada pela Bayer por 66 bilhões de dólares. Atualmente, ela é líder mundial na produção do herbicida glifosato, comercializado sob a marca Roundup. Também de longe, é líder na produção de sementes geneticamente modificadas, representando 70% a 100% do mercado. A Agracetos, subsidiária da Monsanto, concentra-se na produção de soja Roundup Ready para o mercado. No Brasil, sua sede estava localizada na cidade de São Paulo. Em setembro de 2007, a empresa comprou a Agroeste Sementes, empresa brasileira de sementes de milho. Em 2008, a Canaviles, que tem como foco melhoramento genético de cana-de-açúcar, e a Alelix, empresa de biotecnologia unida sob a marca Canaviles, foram adquiridas pela Monsanto, sediada em Campinas. Além disso, a Monsanto é proprietária da empresa brasileira Monsoy desde 1997. Em 2016, a Monsanto foi comprada pelo grupo Bayer, em uma das maiores fusões da história da indústria, e sujeita a exigências regulatórias, manteve sua operação independente até agosto de 2018, quando uma série de desinvestimentos impostas como condicionantes pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos foram concluídos. De acordo com a organização não-governamental ActionAid, um relatório divulgado durante o Fórum Social Mundial em 2005, a Monsanto estava contribuindo para o crescimento da fome e da pobreza no mundo, ao controlar grande parte do comércio internacional de alimentos e produtos agrícolas. Em 2004, 5 empresas controlavam 90% do comércio mundial de grãos e 6 empresas controlavam 75% do mercado global de agrotóxicos, segundo o relatório da ActionAid, organização que desenvolve estudos e busca soluções para reduzir a pobreza mundial. Corporações multinacionais como Monsanto, Cargill, Nestlé e Walmart dominaram as cadeias de suprimentos agrícolas e de alimentos de sementes a prateleiras de supermercados. Estudos científicos realizados em 2012 também indicaram os produtos GM da Monsanto, que podem não apenas destruir o ecossistema original, mas também causar doenças. O agrotóxico Roundup já foi responsabilizado por uma série de doenças, de infecções de pele a câncer, em agricultores ou pessoas que estiveram em contato direto ou indireto com o produto.
Em março de 2013, uma emenda à Lei Orçamentária dos Estados Unidos, chamada de Farmer Assurance Provision e chamada de Monsanto Protection Act, atraiu críticas de ambientalistas porque permitia o cultivo de plantas geneticamente modificadas, mesmo sem aprovação. Nem mesmo a justiça americana poderia detê-lo. De acordo com um artigo publicado pela CBC News do Canadá, em maio de 2004, os agricultores que compraram sementes transgênicas da Monsanto foram proibidos de guardar parte da colheita para replantar essas sementes. Para evitar que isso acontecesse, a empresa mantinha uma polícia genética que investigava denúncias de casos suspeitos, fiscalizando fazendas com e sem autorização dos proprietários para colher amostras de plantas e sementes. No Canadá e nos Estados Unidos, mesmo agricultores que nunca haviam comprado sementes da Monsanto foram investigados por essa polícia genética. E vários desses agricultores foram processados porque a polícia genética da Monsanto conseguiu entrar em suas terras e procurar evidências de uso não autorizado das sementes patenteadas da empresa. Na década de 1990, um exemplo foi o caso do agricultor Percy Schmeiser, do Canadá. Ele cultivou canola e usou sementes que não são de propriedade da Monsanto. No entanto, seus vizinhos cultivaram canola transgênica e o pólen dessas plantas voou para a semente de Schmeiser. Segundo ele, seu país foi invadido por sementes transgênicas. A polícia genética da Monsanto foi avisada, graças a um sistema de linha direta que encorajou os agricultores vizinhos a serem notificados, e seus investigadores foram colher amostras de plantas da fazenda de Schmeiser, sem permissão. Posteriormente, descobriu-se que algumas dessas plantas foram produzidas com sementes de canola Roundup Ready. Assim, em 1998, a Monsanto moveu uma ação contra Schmeiser, alegando que ele havia usado ilegalmente as sementes patenteadas com a intenção de obter todo o lucro que o fabricante obteve com sua produção. Em primeira instância, um tribunal canadense decidiu que Schmeiser teria que compensar a Monsanto. Schmeiser apelou e o caso se transformou em uma batalha judicial. Finalmente, em 21 de maio de 2004, a Suprema Corte do Canadá decidiu a favor da Monsanto por 5 votos a 4. No entanto, Schmeiser obteve a vitória parcial porque não teve que entregar a Monsanto todos os lucros que havia obtido desde a safra de 1998, como pretendia a empresa. Segundo o tribunal, a presença de plantas geneticamente modificadas em sua plantação não lhe deu nenhuma vantagem. No final, ele não obteve lucros atribuíveis à invenção da Monsanto. Na verdade, o valor dos lucros das apostas foi relativamente pequeno, menos de $20 mil. Por não ter que indenizar a Monsanto, Schmeiser também evitou pagar centenas de milhares de dólares em custas judiciais. Em todo o mundo, a empresa é alvo de frequentes protestos de ativistas ambientais. Em 25 de maio de 2013, protestos contra o maior produtor mundial de sementes transgênicas foram realizados simultaneamente em mais de 40 países e centenas de cidades. A falta de rótulos identificando os produtos transgênicos e informando sobre os malefícios que podem causar à saúde humana tem sido alvo de protestos. As práticas desleais que a multinacional provavelmente cometeu contra os agricultores também foram alvo dos protestos. O grupo hacker Anonymous se juntou ao dia dos protestos, pedindo à empresa, através de sua conta no Twitter, que não alimente seus filhos com lixo de produtos geneticamente modificados. No entanto, deve-se notar que as substâncias transgênicas são aprovadas pela Organização Mundial da Saúde. Não há evidências ou estudos confiáveis que neguem seus riscos. Nenhuma pesquisa confiável foi realizada até hoje. A presença de tais substâncias no corpo deve ser testada por anos para excluir a possibilidade de contaminação por ingestão ou contato com substâncias tóxicas. Em 2015, ocorreu em 23 de maio a Marcha Mundial contra Monsanto, cujo objetivo foi chamar a atenção para os riscos causados pela produção de produtos geneticamente modificados. Em 3 de agosto de 2018, um tribunal de São Francisco, nos Estados Unidos, ordenou que a Monsanto pagasse $290 milhões em danos por não informar sobre os perigos do herbicida Roundup, que causou o câncer de Dwayne Johnson. A vítima, de 46 anos, está em estado terminal. Os juízes decidiram que a Monsanto agiu com malícia ou opressão. Johnson foi a primeira pessoa a levar a empresa multinacional ao tribunal por alegações de que o Roundup causou câncer. Durante todo o processo, os advogados de Johnson argumentaram que a Monsanto
vinha lutando contra a ciência, há anos visando acadêmicos que falavam sobre os potenciais riscos à saúde do herbicida. Eles enviaram e-mails internos de executivos da Monsanto no tribunal, que dizem mostrar que a Monsanto ignorou repetidamente a opinião de especialistas, buscou críticas favoráveis e ajudou a escrever pesquisas por meio de intermediários que incentivaram o uso contínuo do Roundup. A Monsanto agora enfrentará mais de 4.000 casos semelhantes nos Estados Unidos, uma grande empresa que negligenciou milhões de pessoas, mas você não precisa negligenciar os conhecimentos que esse canal proporciona a você. Então, veja o último vídeo de como a Walmart fracassou no Brasil. Agradeço por assistir. Até a próxima!